E aí, beleza? Em 2006, David está concorrendo ao Senado de Nova York. Sua campanha está indo excepcionalmente bem, graças à sua empatia com as pessoas necessitadas, e todos têm certeza de que ele vencerá. Ele aparece nas capas de todas as revistas e nos programas de entrevistas mais populares. Infelizmente, as coisas tomam um rumo negativo quando um jornal publica um artigo sobre David mostrando seu traseiro nu como uma brincadeira durante uma reunião de ex-colegas da faculdade, o que prejudica gravemente sua reputação. A reação furiosa de David é observada por Harry, que recebe uma ligação misteriosa e diz que está trabalhando em novas ideias. No dia da eleição, especialistas preveem que David perderá e é exatamente isso que acontece. Mais uma vez, ele está sendo observado por Harry e seu chefe Richardson, que diz que eles precisam colocar David de volta nos trilhos. Sentindo-se nervoso, David se esconde no banheiro para tentar clarear a mente. Enquanto pratica seu discurso, ele ouve alguns barulhos vindos de uma das cabines. Nesse momento, Elise sai, carregando os sapatos e uma garrafa de álcool, enquanto explica que está se escondendo da segurança, porque invadiu um casamento por ousadia. Eles começam a conversar e rapidamente se dão bem. Elise admite que adorou a brincadeira de David na reunião, e David afirma que está feliz por ter perdido, porque agora terá mais tempo para si mesmo, mas Elise não acredita porque percebe que ele ama estar no meio da multidão. De repente, eles começam a se beijar intensamente, como se aquela conversa tivesse sido o suficiente para se apaixonarem. O momento é interrompido pelo gerente de campanha Charlie, então Elise sai imediatamente sem dar a David a chance de pegar seu contato, pois precisa fugir dos seguranças. Depois disso, David sai para fazer seu discurso, lendo o que havia preparado. No entanto, ele se interrompe ao perceber que está apenas dizendo as palavras socialmente aceitáveis de sempre e decide que seu público merece uma reação autêntica. David agora fala com o coração e as pessoas rapidamente voltam a amá-lo. Um mês depois, Harry se encontra com Richardson, que pede a ele para derramar café na camisa de David para que ele perca o ônibus. David não está mais interessado em política e agora trabalha como sócio sênior em uma empresa fundada por Charlie. Harry adormece enquanto espera no parque e quando acorda, David já está no ônibus. Enquanto Harry corre atrás dele, David reencontra Elise e eles não conseguem acreditar que estão se vendo novamente. Eles colocam as conversas em dia e Elise diz que David definitivamente deveria concorrer ao Senado novamente. Como está ficando sem tempo, Harry faz um movimento com a mão que, mesmo à distância, faz com que David derrame café no colo de Elise. De repente, Harry é atropelado por um táxi, mas rapidamente se recupera como se nada tivesse acontecido. Ao verificar seu caderno, ele fica chocado ao notar que David saiu do plano. No ônibus, David finalmente pede o número de Elise antes que seu celular comece a tocar sem parar. Elise joga o celular dele dentro do café antes de perceber que precisa descer. Então David promete ligar para ela depois. Quando David chega ao escritório, ele corre pelos corredores e cumprimenta todos os funcionários sem notar que estão congelados. Ele entra na sala de reuniões e encontra Charlie e um grupo de estranhos homens mascarados que estão o escaneando com um equipamento estranho. Esses homens são liderados por Richardson, que imediatamente ordena que capturem David. Uma perseguição começa pelo escritório, mas não importa qual corredor ou escada David escolha, mais homens e até o próprio Richardson continuam aparecendo para bloquear seu caminho. Ele corre até sua sala e tranca as portas antes de ligar para a emergência, mas não obtém resposta. Então, os homens estranhos de alguma forma abrem as portas trancadas e imobilizam David, segurando-o no chão enquanto Harry o faz desmaiar com clorofórmio. Momentos depois, David acorda em um armazém vazio e ouve Richardson falando ao telefone com seu chefe. Aparentemente, ele está sendo repreendido por ter falhado. Quando o desliga, Richardson anuncia que David precisa ser reiniciado, mas um dos homens aponta que o presidente jamais autorizaria isso. David pede uma explicação e Richardson diz que é o cara que garante que tudo siga conforme o plano. Desconfiado, David tenta fugir, mas Richardson só precisa mover a mão para dobrar um pedaço do chão e fazê-lo cair. Os homens colocam David de volta na cadeira, enquanto Richardson explica que pode ler a mente de David, o que ele prova ao adivinhar a cor e o número em que ele está pensando. Esse grupo de pessoas é o Departamento de Ajustes, ou DA, e David não deveria tê-los visto enquanto eles estavam ajustando Charlie. Ele
deveria ter derramado o café no parque e voltado para trocar de roupa, chegando atrasado ao escritório. Assim, o DA já teria ido embora quando ele chegasse. Cada pessoa no mundo tem um caminho atribuído, e o DA o ajusta fazendo pequenas coisas como derrubar café ou cortar a internet. Os humanos não devem saber da existência do DE. Então Richardson faz David prometer que não contará a ninguém. Se ele quebrar essa regra, eles irão reiniciar seu cérebro e sua personalidade. Richardson também ordena que David nunca mais veja Elise, já que ela não está em seu caminho. Os homens pegam o cartão com o número de Elise do bolso de David e Richardson o queima. Depois disso, David é jogado na sala de Charlie. Todos estão se movendo normalmente novamente e David não consegue ver o DA em lugar nenhum. Pelo resto do dia, ele não consegue parar de pensar no que aconteceu. E até Charlie percebe o quanto ele está distraído durante uma reunião. Após o trabalho, David vai a um bar e tenta lembrar o número de telefone de Elise. De repente, Harry se senta ao seu lado e se pergunta por que David está tão obcecado por essa mulher com quem não deveria falar. Como é perigoso falar sobre o DA em um bar, eles concordam em se encontrar mais tarde em um barco para garantir privacidade. Lá, Harry explica que a água impede que ele consiga ler as ações de David. Ele também revela que os agentes não leem mentes de verdade, apenas estudam o histórico e os padrões das pessoas, tornando-as fáceis de prever. Harry aconselha David a não procurar por Elise, se não quiser que o DA vá atrás dele. 3 anos depois, David está no ônibus quando de repente vê Elise andando na rua. Ele imediatamente desce e corre para alcançá-la. Ele admite que pelos últimos 3 anos pegou o mesmo ônibus todos os dias esperando vê-la. Eles caminham juntos enquanto David explica que perdeu o número dela e não conseguiu encontrá-la na internet porque não sabia seu sobrenome. Um agente do DA percebe imediatamente a mudança na rotina de David e avisa Richardson, que envia seus homens atrás deles. Elise conta que é dançarina de uma companhia de balé contemporâneo e fala sobre o espetáculo que terá na noite seguinte. A dupla para em um café para tomar café da manhã, enquanto Richardson os observa de longe, notando vários pontos de inflexão também no caminho de Elise. Se eles se beijarem, haverá uma mudança irreversível no plano. O DA envia Charlie para interromper o encontro, lembrando a David que ele tem um discurso que não pode faltar. Quando eles estão prestes a se despedir com um beijo, Richardson envia uma mensagem para Charlie fingindo ser a equipe de TV, e Charlie arruína o momento ao apressar seu amigo. Antes de partir, David beija a bochecha de Elise e promete revê-la. Naquela tarde, David anuncia que vai se candidatar ao Senado novamente, enquanto Elise recebe uma mensagem enganosa do DA, dizendo que o ensaio mudou de lugar. Depois de terminar seu discurso, David vê Richardson observando de longe e desconfia que algo está errado, então pede a Charlie para cancelar todas as entrevistas. Em seguida, ele corre até o estúdio da companhia de balé e o encontra fechado. David liga para a companhia para tentar perguntar sobre o ensaio, mas a ligação é rapidamente interrompida. Ele até pega o celular de um homem aleatório para tentar novamente sem sucesso. Ao notar que David ainda está correndo pela cidade, Richardson e seu assistente aparecem na frente dele para tentar convencê-lo a esquecer Elise. David pergunta por que se sente assim se isso não estava em seu plano, mas Richardson também não sabe. Frustrado, David entra em um café para perguntar se alguém sabe onde fica a companhia de balé, e por sorte um cliente lhe dá um endereço. Então David tenta pegar um táxi, mas Richardson não deixa nenhum carro parar para ele. David consegue correr atrás de um táxi específico, mas quando o carro para, o veículo colide com ele. Após verificar o motorista do táxi, David olha dentro do outro carro e o encontra vazio. Ele liga para a emergência e quando os policiais chegam, um oficial quer levá-lo à delegacia como única testemunha. Desconfiado, David pergunta à sargento se isso é realmente necessário e quando ela diz que vão ligar depois, David se vira e percebe que o policial desapareceu, o que significa que era um agente do DA. Agora David finalmente consegue pegar um táxi e paga $100 ao motorista para dirigir ignorando tudo ao redor até os sinais vermelhos. Os agentes correm o mais rápido que podem usando seus poderes para atravessar vários prédios e portas trancadas. No entanto, quando chegam ao estúdio já é tarde demais. David já viu Elise? Richardson o alerta de que pessoas mais poderosas virão atrás dele antes de ir ao escritório em
encontrar seu superior. Descobre-se que Elise e David estavam destinados a ficar juntos algumas vezes nas últimas décadas, mas o plano mudou em 2005. Agora, os vestígios dos antigos planos continuam empurrando Elise e David um para o outro. Richardson procura Harry para informá-lo que, no fim das contas, não foi culpa dele. Naquela noite, Elise e David se divertem correndo pelas ruas, dançando na boate e compartilhando histórias da infância. O casal então troca um beijo e vai para casa se divertir na cama. Depois que adormecem, são observados pelo agente Thompson. Na manhã seguinte, Elise recebe várias ligações de seu ex com quem não falava havia muito tempo. Ela revela que estava noiva do rapaz, mas terminou com ele porque não conseguia parar de pensar em David. Em troca, David confessa que estar com ela é a primeira vez que sente que é ele mesmo. Como David teme que os agentes a levem, convida Elise para ir à emissora assistir à sua entrevista. Quando o programa termina, um agente fingindo ser da equipe diz a Elise que David ficará lá por horas e ligará quando terminar. Depois que ela vai embora, o homem finge guiar David até o próximo programa, mas o empurra para dentro de um galpão e o tranca lá. Momentos depois, Thompson aparece e David pergunta o que aconteceu com o livre-arbítrio. Thompson explica que o DA levou a humanidade das cavernas ao auge do Império Romano, mas depois se afastou para ver como os humanos se sairiam sozinhos. Isso trouxe a Idade das Trevas por 5 séculos. Então, o DA retornou e trouxe o Renascimento, o Iluminismo e a Revolução Científica. Em 1910, eles partiram novamente, mas em apenas 50 anos, a humanidade causou 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, o fascismo, o Holocausto e a crise dos mísseis. DA decidiu nunca mais dar livre-arbítrio à humanidade. Ter conhecido Elise anos atrás não foi por acaso. Ela deveria inspirar David a não desistir e lançar uma carreira política que o levaria a grandes lugares no futuro. Thompson destaca que David não se tornará presidente se continuar com Elise. No entanto, David ainda acredita no destino criado por suas próprias escolhas e escolhe ficar com ela. Então Thompson abre o portal e o deixa ir. David corre imediatamente para o teatro para assistir à apresentação de Elise. Thompson aparece ao lado dele novamente para explicar que Elise pode se tornar a dançarina mais famosa do mundo. Mas se ficar com David, ela apenas ensinará dança para crianças. Thompson diz que a escolha é de David, mas ao sair ele acena com a cabeça e faz Elise cair no meio de sua apresentação. Depois David leva Elise, ferida, ao hospital. Enquanto os médicos fazem alguns exames, Thompson aparece mais uma vez e culpa David pelo acidente, então David o soca. Thompson aponta que David sempre arruína suas grandes oportunidades por impulso, como a brincadeira que arruinou sua última eleição. Parece que Elise desperta esse lado impulsivo dele. Esta noite é apenas uma torção na perna, mas da próxima vez isso pode tirar a única coisa com que ela realmente se importa. Após a saída de Thompson, David verifica como Elise está e confirma que é apenas uma torção. Então ela deverá melhorar em cerca de um mês. David então a abraça antes de dizer que precisa fazer algumas ligações, mas ele sai do hospital e não entra mais em contato com ela. 11 meses depois, David está liderando as pesquisas de popularidade. Em uma manhã, Charlie leva a ele o jornal com uma notícia importante. Elise voltou com seu ex e eles vão se casar em uma semana. David fica chateado e tenta ignorar, mas alguns dias depois ele é abordado por Harry, que diz que Thompson mentiu sobre Elise despertar seu lado impulsivo. Na verdade, Elise ajudaria David a se sentir realizado na vida, para que ele não sentisse a necessidade de preencher o vazio emocional com uma multidão amorosa e sonhos com a Casa Branca. As mortes de seu irmão e de seu pai foram sacrifícios feitos pelo DA para empurrar David rumo ao homem bem-sucedido que é hoje. David quer escolher Elise novamente, mas o casamento é amanhã. Se quiser chegar a tempo e evitar Thompson, ele precisará que Harry lhe ensine como se teletransportar pelas portas, como os agentes fazem. Harry o orienta a sempre girar a maçaneta no sentido horário e explica que as portas nunca estão trancadas quando estão usando seu chapéu especial. Eles atravessam uma porta qualquer e aparecem em um museu, seguidos pela estação de bombeamento. Harry pede para David esperar antes de girar a maçaneta no sentido anti-horário, o que o permite encontrar outros agentes. Assim que esses homens vão embora, Harry ensina a David o caminho que deve seguir pelas portas
portas para encontrar a que precisa, e o relembra de fugir de toda pessoa usando um chapéu, pois pode ser um agente disfarçado. A dupla estuda a noite inteira e pela manhã Harry entrega a David seu chapéu, desejando-lhe boa sorte. Assim que David começa a atravessar portas e correr sob a chuva, o DA perde seu rastro e envia uma equipe para encontrá-lo. Movendo-se o mais rápido possível, David desvia do trânsito, mas acaba esbarrando em pessoas quando chega ao fórum. O noivo já está esperando sua vez, mas está preocupado porque Elise ainda não apareceu. Há um detector de metais na entrada do fórum, então David precisa deixar sua jaqueta e seu telefone para trás, mas consegue recuperar seu chapéu. Depois de correr por vários corredores, David finalmente encontra Elise no banheiro, mas ela está brava porque ele a abandonou. Nesse momento, um agente entra, então David o nocauteia com um soco e pega seu caderno para mostrar a Elise a verdade sobre o que aconteceu. Ele diz que a ama e que quer passar a vida ao lado dela. Como ele tirou o chapéu, o DA encontra sua localização e envia os homens atrás dele. David se certifica de bloquear a porta e coloca o chapéu novamente antes de levar Elise por uma porta para se teletransportar diretamente para um estádio, o que a ajuda a acreditar em sua história. O casal corre por várias portas por toda a cidade, e quando Elise quase tem um ataque de pânico, David a acalma e pede que confie nele. Quando os agentes começam a persegui-los, a dupla atravessa outra porta e Elise congela em frente à Estátua da Liberdade. David dá mais detalhes sobre o que está acontecendo e a deixa escolher se quer ir com ele ou deixá-lo para nunca mais vê-lo. Elise escolhe ir com ele e eles giram a porta no sentido anti-horário, o que os leva à sede do DA. Alguns agentes tentam impedi-los, mas David os empurra antes de atravessar outra porta e subir as escadas. Com os agentes ainda os perseguindo, eles correm por corredores infinitos, salas e mais escadas até chegarem ao telhado. Nesse momento, os agentes os cercam. Então Elise e David dizem "eu te amo" um ao outro e compartilham um beijo apaixonado, o que faz com que todos os homens, exceto Thompson, desapareçam. Quando Thompson diz que tentar escrever o próprio destino nunca funcionará, Harry aparece com uma mensagem para ele. Thompson a lê e vai embora. Em seguida, Harry explica que a mensagem era do líder do DA, conhecido como o Presidente. Aparentemente, ele foi inspirado pela disposição do casal em arriscar tudo, então reescreveu o plano deles. Eles agora têm permissão para ficar juntos e o restante do caderno está em branco, para que façam o que quiserem. O casal agora pode partir sem perigo, pronto para começar sua nova vida juntos. Harry se pergunta se o livre-arbítrio é um presente que o presidente dá àqueles que estão dispostos a lutar por ele. Terminando assim The Adjustment Bureau, filme de ficção científica e drama de 2011. E eu espero você no próximo vídeo